Vamos começar a oitiva do doutor, então. Então, na ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do doutor Maurício Roberto de Carvalho Ferro. Doutor Maurício, o doutor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ciente, excelência. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o doutor faltar com a verdade, o doutor fica sujeito a um processo criminal, certo? Ciente, excelência. Certo. Eu não sei a natureza das perguntas que vão lhe formular, doutor Maurício, mas se alguma pergunta envolver alguma questão de privilégio, cliente, advogado, aí o doutor não cabe responder daí, né? Certo? Ciente, excelência. Perfeito, certo. Resolvida a questão? Queria só manifestar contradita, como eu disse a você. Certo. Eminente magistrado, a defesa de Aldemir Bendini, respeitosamente, vem contraditar o ilustre advogado, Dr. Maurício Ferro, que, como dito aqui por testemunhas que o antecederam, Sua Excelência participou da coordenação efetiva da negociação do acordo de delação dos executivos da empresa Odebrecht e, portanto, tendo participado na condição de advogado na coordenação efetiva desse acordo, não há de se esperar que a testemunha possa agir aqui com imparcialidade. Por essas singelas razões, respeitosamente, a defesa deixa consignada a contradita e pede que seja ouvido sem o compromisso legal. Perfeito. Eu não sei a natureza das perguntas. Então... Eu só objetivamente queria prestar informação de que ele não assistiu o acusado Marcelo Odebrecht especificamente no acordo de colaboração. Sei. E, portanto, a defesa entende que o óbice levantado pelo eminente colega a título de contradita não tem razão de ser no caso concreto. Vai ficar registrada a contradita. De todo modo, assim, doutor, como o doutor prestou assessoria jurídica, existem alguns limites enquanto aquilo que o doutor pode revelar. No entanto, o doutor é uma testemunha que foi arrolada pela defesa e não pela acusação, né? Seria impróprio, a meu ver, a acusação tivesse arrolado, mas não é esse o caso. Então, eu vou ouvir as perguntas e nós resolvemos aí caso a caso, certo? Certo, excelência. As perguntas que seriam, então, doutor? Primeira delas. Bom dia, doutor Maurício. Na Borbulhões, por Marcelo Odebrecht. Bom dia, doutor Moura. O senhor foi arrolado como testemunha, como você acaba de noticiar, de Marcelo Odebrecht nos autos desta ação penal. O senhor pode nos explicar que funções exerceu na Odebrecht desde 88, quando Marcelo passou, desde 2008, quando Marcelo Odebrecht passou a ser presidente da Odebrecht S.A.? Doutor Amor, se me permite, antes de 2008, eu ingressei na Odebrecht em 95, na Odebrecht Holding, na Odebrecht S.A. Fiquei na Odebrecht S.A. até 2001. Me mudei para a Copene, que foi uma empresa petroquímica adquirida pela Odebrecht. Dali nasceu a Braskem. Me tornei diretor jurídico da Braskem até 2013. Então, portanto, respondendo a sua pergunta, de 8 a 13 eu era diretor jurídico da Braskem S.A. e me tornei depois diretor jurídico da Odebrecht S.A. ao final de 2013. Muito bem. Especificamente no que diz respeito aos acordos de leniência e colaboração, o primeiro do grupo empresarial e o segundo de executivos e ex-executivos do grupo empresarial Odebrecht, no âmbito desses acordos, o senhor assistiu especificamente Marcelo Odebrecht? Não, eu coordenei o processo, coordenei perante o Ministério Público o processo de colaboração da Odebrecht S.A. Cada um dos seus colaboradores tinha o seu advogado próprio e conduzia os seus relatos de maneira independente. Eu fazia a coordenação do ponto de vista de logística e interface, junto com outro grupo montado sob minha supervisão, perante o Ministério Público Federal, para que o processo pudesse ser tratado da maneira conjunta.
No período em que o senhor exerceu atribuições, naquele período em que Marcelo Odebrecht era presidente da Odebrecht S.A., quem eram os líderes do senhor nesse período, no âmbito da Odebrecht? No âmbito de 2008 até 2013, se eu não me engano, o José Carlos Gurbizic, não sei se o José Carlos já teria saído em 2008, mas José Carlos Gurbizic era o presidente da empresa e da Braskem S.A., depois foi sucedido por Bernardo Gradin, e depois Bernardo Gradin foi sucedido por Carlos Fadigas. Então esses três, no âmbito da Braskem, eram os meus líderes dentro do grupo Odebrecht. Quando me mudei para a Odebrecht S.A. em final de 2013, fiquei ainda durante um período sob a liderança de Newton de Souza, e depois continuei sob a liderança de Newton de Souza, Newton já exercendo a função de diretor-presidente da Odebrecht S.A. O senhor chegou a firmar o acordo de leniência? Não. No evento 219, anexo 2, eminente magistrado, destes autos, foi juntada uma troca de e-mails entre Marcelo Odebrecht e vários executivos da Odebrecht, em que o senhor é um dos interlocutores. É desse documento que eu estou falando. O eminente colega que se encontra na audiência em São Paulo, o doutor Felipe Carvalho, pode exibir ao doutor Maurício Ferro, porque esse conjunto de e-mails tem objetivamente a ver com a indagação que eu vou fazer. Referindo-se esses e-mails, objetivamente registram uma preocupação com as cautelares da Petrobras, então vigentes, e os processos administrativos em curso na Controladoria Geral da União. O senhor poderia explicar o contexto e a importância deste tema para a organização Odebrecht? Era um tema que implicava risco sistêmico para a Odebrecht Óleo e Gás e outras empresas do grupo? Sem dúvida nenhuma que depois, ao final de 2014, com o bloqueio cadastral das empresas da Odebrecht perante a Petrobras, gerou uma preocupação enorme dentro do grupo, dada a relação de prestação de serviço que existiu de algumas empresas com a Petrobras e a possibilidade dessa situação se expandir para outros fornecedores ou outros clientes da Odebrecht, do grupo Odebrecht. Então, em 2014, foi feito o bloqueio dessas empresas da Odebrecht, notadamente a construtora Odebrecht Ambiental e a Odebrecht Óleo e Gás. No caso da Óleo e Gás, cujos contratos, que eu tenho conhecimento, quase que 90% da receita da Óleo e Gás advém das suas relações contratuais com a Petrobras, o bloqueio cadastral poderia representar um impacto financeiro na Odebrecht Óleo e Gás imenso. E isso, de fato, ocorreu com um pedido de recuperação extrajudicial feito pela Odebrecht Óleo e Gás meses posterior. Pois bem, no evento 219, anexo 3, página 10, estou me referindo a esse documento, Excelência, há uma anotação na agenda que Marcelo Odebrecht mantinha com Fernando Reis sobre o AM, que é uma referência, segundo Marcelo, a Aldemir Bendini, por ser amigo de Fernando Reis. O senhor pode explicar esses temas? Referem-se à Petrobras, alguns deles têm vinculação com o Banco do Brasil, são temas institucionais que justificam a atuação da holding e, portanto, do seu diretor-presidente. Esses dados eu destacaria. Estão AM, venda Braskem, 17 versus eficácia, compra Braskem com barra nafta, desbloqueio OA barra OOG, não jogar lenha e cometer Braskem. Doutor Naboa, evidentemente que as notas de Marcelo, acho que são melhor interpretadas pelo próprio Marcelo, já que são notas pessoais do Marcelo, mas sem dúvida, os temas, como eu já mencionei anteriormente, os temas causavam enorme preocupação no grupo como um todo, quer seja pelas relações existentes das empresas com a Petrobras, quer seja pelo impacto econômico. A Odebrecht era uma empresa com muita dívida, muito alavancada, como se diz no mercado. Então, situações de rompimento de contrato
com as empresas acaba afetando até mesmo a relação com os bancos e a relação creditícia da Odebrecht com os bancos da qual ela é devedora. Então havia, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito grande e uma necessidade, vamos chamar assim dizendo, da holding apoiar, que é o termo que se usa na Odebrecht, que é no sentido de ajudar para que os assuntos das suas empresas operacionais pudessem ser resolvidos. Pois bem, no evento 219, anexo 3, página 2, excelência, foi juntada uma anotação da agenda que Marcelo Odebrecht mantinha com o Dr. Newton de Souza e com o senhor também, para esclarecer o cenário crítico que havia com a Petrobras no primeiro semestre de 2015. O senhor poderia esclarecer o contexto do primeiro parágrafo da nota sobre as comissões internas de apuração da Petrobras, que consta daquela anotação, nomeadamente: estas duas companhias continuam em andamento, lideradas por 2 xiitas, entre parênteses, Coronel Arruda no Comperge e Gerson na Reneste, fecha parênteses, vírgula, completamente soltos, entre parênteses, pautados pela mídia, fecha parênteses, e com seguinte linha de pensamento, 2 pontos: temos que encontrar, abre aspas, culpado, fecha aspas, caso contrário vamos ser acusados de, abre aspas, incompetentes e / ou coniventes, fecha parênteses, exclamação. Doutor Amor, mais uma vez com as ressalvas necessárias, que se tratam de notas de Marcelo, então o Marcelo seria a pessoa mais qualificada para poder responder, mas havia sim uma grande preocupação com essas companhias. Na realidade não são companhias, eu interpreto na minha leitura como se é um termo usado na Petrobras para um processo de investigação interna. Havia uma preocupação de que essas investigações internas pudessem gerar, vamos chamar assim dizendo, bode expiatório, que seria afastar o problema que pudesse eventualmente existir dentro da própria companhia, achando um culpado para essa situação e, com base nisso, a Odebrecht ser responsabilizada por esse processo. Então havia essa preocupação dessas comissões de investigação interna dentro da Petrobras, direcionadas, vamos chamar assim dizendo, que pudessem ser direcionadas para afetar terceiros linkados à operação. Então havia essa preocupação, havia o bloqueio, evidentemente que era uma sinalização muito ruim para as empresas. Então Marcelo se demonstrou à época muito preocupado com essas atitudes que estariam sendo feitas dentro do processo. Nós já teríamos tido já uma situação em que um integrante nosso foi prestar esclarecimentos numa dessas comissões de investigação, e dali surgiu uma ação penal no Ministério Público do Rio de Janeiro, da qual ele foi alocado como réu, não obstante ter sido absolvido depois, meses depois, pelo juiz do Rio de Janeiro. Então havia essa preocupação com essas comissões internas da Petrobras. Tem um último bloco de perguntas, doutor Maurício, ainda com relação aos fatos objeto da ação penal. Considerando que desde a eclosão da Lava Jato em 2014, a equipe de operações estruturadas teria passado a alinhar com o senhor a interrupção e encerramento das operações, levantamento de disposição e estratégias de defesa, visando sua completa desmobilização. E ainda assim, foram realizados pagamentos em junho e julho de 2015 com utilização de recursos de Caixa 2, conforme relatado por Marcelo Odebrecht e Fernando Reis. É possível concluir que esses pagamentos teriam sido excepcionais e até mesmo em um cenário de alto risco para a equipe de operações estruturadas? Doutor Amor, eu desconhecia esse pagamento, não conhecia a existência desse pagamento, então eu não posso tecer nenhum tipo de juízo de valor sobre essa situação. O que eu posso, evidentemente, comentar é que nós nos preparávamos à época, tendo em vista o bloqueio e a importância que o bloqueio geraria para as empresas do grupo, até mesmo visualizávamos ações judiciais a serem intentadas ou juizadas contra a Petrobras,
tentando restabelecer o direito das empresas de poder trabalhar com a empresa. Mas o senhor tomou conhecimento de que esses pagamentos ocorreram? Eu só tomei conhecimento desses pagamentos durante o processo de colaboração, doutor Amor. E o senhor tomou conhecimento de que esses pagamentos teriam ocorrido exatamente pelo receio de que houvesse uma atuação deletéria por parte do então presidente Bendini contra as empresas do Grupo Odebrecht? Isso havia sido comentado durante o processo de colaboração. Imagino que esteja retratado na colaboração de cada uma dos executivos. Pois bem. Satisfeito. Muito obrigado, doutor Maurício. Outros defensores têm indagações? Sim. Bom dia, José Diniz, advogado do senhor André Gustavo. Senhor Marcelo Ferro, o senhor assumiu a diretoria jurídica da Odebrecht S.A. em 2013, é certo afirmar? Só uma correção, é Maurício. Marcelo é meu irmão. Maurício, Maurício Ferro. É de 2013, final de 2013. O senhor sabia naquele momento que existia esse setor de operações estruturadas? Havia eu não prestava serviço a setor de operações estruturadas. Havia no organograma da empresa esse setor, mas eu não prestava serviço e não tinha relações com esse setor. Mas o senhor sabia se esse setor que tinha função principal seria pagamento de eventuais propinas? Como eu disse, eu não prestava serviço, a área jurídica não prestava serviço a esse setor, então eu não tinha familiaridade com as operações do setor de operações estruturadas. Esse setor de operações estruturadas funcionava no próprio prédio central da Odebrecht? O que eu conheço é que havia pessoas que tinham salas no prédio da Odebrecht e havia pessoas que tinham sua base em outros lugares. Tem mais perguntas? Outros defensores têm indagações? Bom dia, senhor Maurício. O senhor conhece Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior? Não. Satisfeita, excelência. Outros defensores têm perguntas? Ministério Público. Sem perguntas. O assento de acusação. O juízo também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do Dr. Maurício Ferro. Pode então ter a gravação. Dr. Maurício, o depoimento do doutor está encerrado.